Paz do Senhor Jesus. Este é o nosso curso de Teologia. É a primeira disciplina, Educação Cristã. E aqui é a nossa Escola Teológica Comunhão Profética. Aula 1 da disciplina Educação Cristã, página 9. Nós vamos ler a página 9, que você pode acompanhar no seu livro. A introdução: seria um erro imperdoável tentar estudar a educação cristã sem antes considerar a educação religiosa que a precedeu, isto é, a educação judaica dos períodos intertestamentários e neotestamentário. Neste capítulo, consideraremos especificamente a educação entre os hebreus. Todas as grandes ideias associadas com o Antigo Testamento, revelação, profecia, sacrifício, ritos, a presença e o poder de Deus, etc., vêm dos israelitas, o povo escolhido por Deus. Portanto, estas ideias se relacionam também com os nossos propósitos na educação cristã, para nós que formamos o novo Israel. Neste capítulo, consideraremos 4 áreas específicas de educação entre os hebreus. Estas áreas têm valor à medida que procuramos desenvolver uma compreensão bíblica da educação com o propósito de relacioná-la a nossos conceitos educacionais na igreja local. O vocábulo educação vem do latim educatione. E.A.V., educador cristão norte-americano, disse que uma história verdadeiramente cristã indica, através dos tempos, o desenvolvimento da educação que começou com Deus, continuou a centralizar-se em Deus e agora se propaga sob a direção de Deus. Parece, pois, que um estudo da educação cristã não deve começar com a história mais recente do que a do antigo Israel. Então nós vamos estudar a história da nação de Israel. Continuando aqui, o título: Centros de Educação em Israel. Como que era a educação na época, né? O lar. Como era o lar israelita? Desde a mais remota antiguidade, o lar ou a família tem sido a instituição educacional por excelência na terra. Quando se começa a entender os princípios da raça humana, da perspectiva hebraica, compreende-se que o plano fundamental de Deus sempre foi o de que a educação do seu povo deveria começar no lar. Então nós vemos que a educação, ela sempre vai começar dentro do ambiente familiar. Na cultura hebraica, as crianças ocupavam um lugar de grande importância. Se nós lermos o Salmo 127, 128, Jó capítulo 5, 25, etc., nós vamos verificar a importância da criança no lar. Portanto, a educação dos filhos era revelada prioridade. Então sempre foi uma prioridade a educação dos filhos no âmbito familiar. Uma das funções mais importantes dos pais hebreus era a educação adequada e correta de seus filhos. Vários textos do Antigo Testamento indicam isso. Você pode conferir em Êxodo capítulo 12, 26 e 27, Deuteronômio 4, 9 e versículo 10, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 7, Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 e 19, etc. A vida começou na família, portanto, o ensino também começou ali. Na literatura mais antiga, não se encontra professores, isto é, pessoas especificamente encarregadas da comunicação da fé, educação religiosa, às crianças. Ou seja, no mundo antigo, na literatura antiga, nós não vimos a figura do professor. E o que era então? Pelo contrário, as crianças eram membros, participantes de uma comunidade responsável pela vida, na qual a tarefa maior cabia aos pais. Então, quem passava o conhecimento eram os pais, o conhecimento religioso, eram os pais para os seus filhos. Na página 10, vamos seguir aqui a nossa leitura. Em geral, as mães cuidavam no ensino das filhas e os pais se encarregavam dos filhos. Podemos formar um quadro mental de ensino religioso ou ensino diário
dos meninos hebreus, imaginando as perguntas que faziam e as explicações que os pais procuravam dar, num intercâmbio de ideias que formavam parte integral e normal das tarefas cotidianas. Podemos imaginar que muita aprendizagem ocorria toda noite, enquanto as famílias, especificamente ou especialmente os homens, sentavam-se ao redor do jardim. As casas eram usadas apenas para dormir, recordando, compartilhando, contando histórias e lendas do passado. É bem provável que a educação hebraica tenha se concentrado na família como resultado de sua longa experiência como nação seminômade. Perceba, irmãos, que os pais eles eram responsáveis por educar os seus filhos. E, como era de costume, no final do dia, no começo da noite, os pais sentavam, né, com seus filhos em rodas de fogueiras e contavam as experiências que tinham com Deus e contavam as experiências dos seus antepassados. Assim era feita a educação religiosa. A educação era mais focada na educação centrada na família, de pai para filho. Educação da criança hebraica, página 10 ainda. Entre os hebreus, os filhos eram considerados dádivas de Deus. Salmo 127, 3 a 5. Eu vou ler aqui para você. Salmo 127, 3 a 5. Está aqui minha Bíblia. Está escrito no Salmo 127, de 3 a 5. Olha o que os hebreus citavam sobre as crianças. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Então, nós percebemos que os hebreus valorizavam os filhos, né? Que faziam uma analogia, a comparação dos filhos como flechas. E feliz era o homem que tinha vários filhos, várias flechas. Ele seria próspero, ele era um homem abençoado, segundo a tradição dos hebreus. Especificamente ou especialmente os do sexo masculino eram mais valorizados, né? Era a primogenitura, por isso a esterilidade era julgada como uma falta do favor de Deus. Na época, se a mulher era estéril, eles consideravam que naquela família havia falta do favor da bênção de Deus, porque os filhos eram a bênção de Deus. Herança do Senhor são os filhos destes homens, eram assim considerados. Continuando aqui, a herança era dividida somente entre os do sexo masculino, ou seja, o primogênito teria uma porção maior da herança dos seus pais. As filhas recebiam herança somente na falta de filhos herdeiros. As filhas solteiras eram sustentadas pelos irmãos até que se casassem. Seu casamento podia ocorrer somente com alguém da mesma tribo. Como eram 12 tribos de Israel, essa mulher deveria casar com um homem da mesma tribo. Ela não poderia casar com um homem de outra tribo. A primogenitura era honrada e respeitada entre todos os povos orientais. A primogenitura, o primogênito, recebia a porção dobrada dos bens paternos. Com a morte do pai, assumia sua posição na administração da família, exercendo o cargo sacerdotal. Os pais eram obrigados a educar os filhos desde bem cedo, ensinando-lhes uma profissão que lhes garantisse a subsistência. Números 27. Você pode ler, tá? Temos no Novo Testamento o exemplo de Áquila, Priscila e Paulo, os quais sabiam fabricar tendas. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 3. Nos tempos de Jesus, com a idade de 5 anos, a criança deveria aprender uma síntese substancial da lei mosaica, compreendida no 5º e no 6º capítulo de Deuteronômio, bem como o grande Halel, Salmo 113 ao Salmo 118. Essa criança precisava já estar aprendendo, sabendo, né, de uma forma sucinta,
mas bem clara. Com 5 aninhos de idade, ele já saberia citar o Salmo 113 até o Salmo 118, que se cantava nas principais solenidades litúrgicas, e finalmente a significação das mais notáveis efemeridades do ano santo. Então as crianças com 5 aninhos de idade já sabiam a importância da lei, né, das escrituras. Aos 6 anos, a criança deveria frequentar uma espécie de jardim de infância, sendo normalmente acompanhada por um pedagogo escravo na época, né, que lhe carregava a pasta com os utensílios escolares. Então o pedagogo, que era um serviçal da família, ele levava essa pasta, levava essa criança com 6 anos de idade para, já sentada no chão, de pernas cruzadas, sobre um tapete ou uma esteira, a criança aprendia as primeiras letras, gravando os caracteres com estilete de ferro sobre uma tabuinha coberta de uma camada de cera. De 10 aos 12 anos, começava a segunda e menos serena fase da juventude. Com essa idade, os jovens eram iniciados na chamada lei oral. Era o ditado, lembra do ditado? Dos 10 aos 12 anos, as crianças já passavam pelo ditado oral ou lei oral. Tinham de aprender todos os dias, aos pés do rabi, dezenas de preceitos divinos e outras tantas transgressões, cada uma com a sua respectiva personalidade. Rabi é um mestre, né? Segundo os dispositivos da lei mosaica, devia todo rabi aprender um trabalho mecânico. A fim de que, em caso de necessidade, poder ganhar o seu sustento com labor honesto das suas mãos. Paulo era um exemplo disso. Na função de fabricar tendas, ainda hoje, como há 19 séculos, usam nômades do Oriente para suas tendas e barracas portáteis, uma espécie de tecidos grosseiros fabricado com pele de cabra. Você vai perceber muito, até os dias atuais, as caravanas, né? As viagens das caravanas eram de intuito comercial. Então as caravanas saíam com vários camelos, com seguranças, com escravos, com príncipes, princesas, até mesmo os reis viajavam de uma cidade para outra para comercializar, para vender os seus utensílios e para comprar. Então você percebe que o rabi, ele precisava aprender uma profissão e passar essa profissão para o seu filho. Era comum na época, viu? Seguindo aqui, Jesus aprendeu do pai José a profissão de carpinteiro, o qual ele exerceu até iniciar o seu ministério público. É lamentável que alguns obreiros de nossos dias não se importam muito em aprender alguma profissão, a fim de se valer num período de necessidade, alegando que devem viver da fé, como se aprender uma profissão excluísse a ação da fé. Ou seja, é necessário o obreiro ter uma profissão. Para quê? Para que numa oportunidade ou numa ocasião de necessidade, ele venha se sustentar. É isso que diz o autor aqui. Aos 12 anos, todos os jovens israelitas eram obrigados a empreender a peregrinação ritual a Jerusalém. Então, aos 12 anos de idade, a criança deveria seguir na sua peregrinação até Jerusalém. Possivelmente tenha sido essa a peregrinação feita por Jesus e seus pais a Jerusalém, na ocasião da Páscoa, ficando seus pais preocupados porque o havia perdido por 3 dias, só o encontrando mais tarde no templo, entre os doutores. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 46. Aos 15 anos, era a época em que os pais interessados e com certos recursos destinavam os filhos a serem doutores da lei. E para tal era necessário frequentar a célebre escola do templo, lá em Atos capítulo 22, versículo 3 e Atos 23, versículo 16. Então, aos 15 anos, eles eram destinados, aos doutores da lei. Eles precisavam entrar nessa escola teológica para seguir assim a sua vida da juventude. Nos tempos de Jesus, estava em voga
estavam em voga duas famosas escolas bíblico-teológicas, denominadas segundo os célebres rabi fundadores Hillel e Shammai. Nos tempos de Paulo, prontificava na escola de Hillel o grande sábio Gamaliel, neto de Hillel, homem credor de grande prestígio diante dos judeus. Atos capítulo 5, 34 menciona isso. Era ele homem de espírito largo, tolerante e conciliador, ao passo que a escola de Shammai se caracterizava por uma rigorosa e estreita ortodoxia que muitas vezes culminava numa casuística e descaridosa e pueril. Ou seja, duas escolas teológicas que nós vimos aqui, uma era mais tolerante e conciliadora, já a outra já era mais rude com seus alunos e com seu ensino. Tudo bem? Então, vamos seguir aí até a próxima aula. Tudo bem? Deus abençoe você e sua vida.